A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero ler com vocês Gênesis 37, versículo 3 em diante, que diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A Bíblia nos relata essa história. José era o filho mais novo de Israel. Israel amava mais a José do que a todos os seus irmãos. E ele fez uma túnica de várias cores para José. E a Bíblia fala que teve José um sonho, contou para os seus irmãos, e eles passaram a odiar ainda mais José depois que José contou o sonho que Deus tinha mostrado para eles. Eles não creram, eles duvidaram. Aqueles irmãos de José tinham atitudes perversas. O mundo não crê no que Deus revela para os seus. O mundo não crê, o mundo não acredita, o mundo lança o que? Incredulidade no coração daqueles que estão lá com as práticas mundanas. Aqueles irmãos não creram. Por quê? Porque eles ouviram o que não queria ouvir. Quem sabe José não estava dentro dos critérios, dentro do perfil de uma pessoa que eles achavam ser a pessoa certa para receber uma revelação de Deus. Quem sabe José não se encaixava dentro do perfil. E eu quero dizer para você que José não se encaixa no perfil do mundo mesmo, não. José não vai dizer para o mundo que o mundo quer ouvir. José disse para os irmãos dele qual era a vontade de Deus. E eles não aceitaram, eles duvidaram, eles foram incrédulos. E eu quero dizer aqui para você que a Bíblia fala que ele teve um sonho e disse para os irmãos dele que ele sonhou que os molhos dos irmãos dele iriam se encurvar diante dos molhos dele. Depois ele teve mais outro sonho. Ele sonhou que as 11 estrelas se inclinavam diante dele. O sol, a lua e as 11 estrelas. E o pai dele ficou contrariado com ele, repreendeu ele. O pai dele concordou, quem sabe, por um momento com aqueles irmãos. Olha, José, você está querendo dizer o quê? Que eu e sua mãe, ou seja, Jacó disse para ele que ele estava querendo dizer que Jacó e a mãe dele iriam se encurvar diante dele. Ah, José, ou seja, o pai dele disse para ele, aí você passou dos limites. E a Bíblia fala que ele guardou consigo mesmo aquelas coisas estava acontecendo. E um dia Jacó mandou José e até os irmãos dele que estavam no campo de Siquém apacentando as ovelhas, ir lá para saber notícia, para saber como é que estavam os irmãos dele, as ovelhas. E José se colocou à disposição do pai dele e foi. Mas ainda de longe, quando os irmãos dele viram ele, a Bíblia fala no versículo 18, do 37 aqui de Gênesis, que os irmãos dele viram de longe. E antes que chegasse ele, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador. Então eles viram José de longe. De longe eles avistaram José. E ali eles começaram a comunicar entre si. Queriam matar José, conspiraram para matar José. Veja que atitude. Aqueles homens já não tinham um bom comportamento. Aqueles homens tinham um péssimo comportamento. E se revelaram dentro do coração deles
o espírito de homicida. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é homicida. E aqueles irmãos de José se revelaram ali nesse momento o que tinha dentro do coração deles. Eles queriam eliminar José, eles queriam tirar José do meio deles, eles não suportavam. A Bíblia diz que quando José contou para eles o sonho, eles não falavam pacificamente com José, eles não tinham ali uma comunhão entre irmãos com José, porque eles odiavam José. Aqueles irmãos planejaram matar o próprio irmão, filho do mesmo pai. Aqueles irmãos conspiraram e entre si eles zombaram. Entre si, um falava, pô, lá vem o sonhador. Era assim que eles falavam, lá vem o sonhador. Colocaram, quem sabe, um apelido em José de o sonhador. Aqueles homens duvidaram, zombaram, a incredulidade. Aqueles homens não creram que José estava dando para eles uma revelação vinda de Deus. Porque José disse o que eles não queriam ouvir. José falou o desejo do coração de Deus, ao que era o plano de Deus. E o que acontece? Então aqueles homens agiram, conspiraram contra ele para o matarem. E eu quero dizer para você que isso aqui é um ato de covardia. O que fizeram com José foi um ato de covardia. Agiram covardemente contra José. Juntaram 11 homens contra um só homem, o menor da casa. Isso é atitude de gente perversa, de gente covarde. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que a parte que cabe para os covardes é o lago de fogo. Isso não é atitude de uma pessoa que se diz servo de Deus. Isso não é atitude de uma pessoa que se diz filho da promessa. Isso aí é atitude de gente perversa, de gente mundana, de gente incrédula, de gente desobediente, de gente que tem um péssimo comportamento. Aqueles irmãos de José tinham um péssimo comportamento. Eles não creram, eles não aceitaram, eles não suportavam a presença de José. Eles odiaram José porque José foi um filho o mais amado. E depois que José contou para eles o sonho, a Bíblia fala que eles odiaram ainda mais José de tal modo que eles não podiam falar pacificamente, eles não tinham comunhão com José, eles não tinham uma conversa amigável com José, porque eles tinham era ódio de José, eles não suportavam. E eles tramaram entre si, se juntaram, se uniram quando viram José de longe. Quem sabe largou até as suas tarefas para ali conspirarem, para fazer ali uma reunião, um montinho, como iria matar José. Estavam tramando como iria eliminar de uma vez por todas José. O que eles não sabiam era que Deus estava com José e Deus guardava José e não ia permitir José morrer, não iria permitir eles matarem José. Eles conspiraram e eles ainda disseram, vamos ver, veremos o que será dos seus sonhos. Aqueles homens zombaram, aqueles homens debocharam, aqueles homens pensaram que podia matar José e o sonho. Só que o sonho não era de José, o sonho era de Deus. E eles agiram covardemente contra nosso irmão José. Quando José chegou até eles, todos botaram a mão em José. Arrancaram as vestes de José e lançaram José na cova. E eu quero dizer aqui para você, o covarde, ele não anda sozinho. O covarde só anda em bando. O covarde não faz nada sozinho. O covarde traz pessoas para o grupo dele para agir, para colocar em prática os planos diabólicos que tem no coração dele. O covarde não pensa coisa boa do seu próprio irmão. O covarde maquina, conspira, como aqueles irmãos de José fizeram com José. Agiram covardemente, né? Agiram covardemente. Por quê? Porque aqueles irmãos, quem sabe, José não se encaixava no perfil deles. José não se encaixava no perfil que eles tinham de uma pessoa
que poderia governar sobre eles. Então aqueles irmãos de José, eles tinham inveja e ódio. Por isso eles conspiraram, eles agiram covardemente, tramaram contra o nosso irmão José. Essa é a atitude de gente covarde que fizeram com o nosso irmão. Se uniram, vários contra um só. E colocaram a mão. E a primeira oportunidade que eles tiveram, eles se vingaram de José. Isso é coisa de gente covarde, irmão. Isso não é coisa de uma pessoa que se diz cidadão do céu. Isso é coisa de gente mundana. Essa doutrina de covardia é doutrina do mundo, que ensina para as pessoas agirem de turma contra um só, agirem de monte contra um só, se reunirem, se fazerem um montinho para tramar contra um só. Isso é coisa de gente covarde. Aqueles irmãos de José odiaram José e ainda levaram a mentira para o pai deles. O pai deles teve que conviver com a mentira vários anos. Por quê? Porque aqueles irmãos de José odiaram José, tramaram contra José e ainda mentiram para o pai dele. Fez o pai deles acreditar numa mentira. Mas a verdade, ela sempre vem à tona. A verdade, ela sempre vem à tona. E o que eu quero dizer aqui para vocês, que o que fizeram com José foi covardia. Foi covardia. O covarde, ele não anda sozinho. O covarde, ele não age sozinho. O covarde só anda de turma.